Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Vamos lá então para mais um tema aqui nessa semana. Na verdade, uma relação, né, para a gente poder ter um entendimento. Às vezes a gente acaba não levando isso muito em consideração. Qual que é a minha colocação nessa semana para vocês? Eu quero saber se comum ele é igual a normal. Se comum é igual a normal. O que você acha? Comum ele é igual a normal? Sim ou não? Deixa eu colocar o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é que comum, ele não é igual ao normal. Não, de fato não. Como assim, Cazu? Se a gente for olhar lá, são palavras sinônimas, né? Ou elas são palavras que elas são semelhantes, ela tem o mesmo tipo de sentido. Eu falo assim, em alguns momentos pode até ter o mesmo tipo de sentido. Porém, elas não são, não querem dizer a mesma coisa. Principalmente nas questões de situações. Questões de situações. Deixa eu colocar uma situação para ver se vocês conseguem realmente compreender, né, essa exemplificação daquilo que eu estou falando agora, tá? Existem aquelas situações que não são tão boas, ou que não são boas, porém ela acaba se tornando comum para você, dentro do seu dia a dia. E será que isso é normal? Conseguiram entender o raciocínio? Deixa eu trazer um exemplo bem prático com relação a essa questão. De repente você trabalha em uma empresa onde você tem um chefe que ele é bastante exigente, em alguns momentos até ríspido ou agressivo, né, junto com você, tá certo? E o que acaba acontecendo dali para frente? Chega um determinado momento que você vai passando o tempo, você já começa a achar que, mas isso é tão comum, né, aqui dentro, não adianta a gente falar, não adianta a gente fazer cara feia, isso vai continuar acontecendo o tempo todo, né? Esse chefe ele vai continuar tratando a gente o tempo todo dessa mesma forma, é comum. E esse tipo de situação, será que é normal? Deveria ser assim? Esse é um ponto que é bastante importante da gente conseguir entender, pessoal. Outra situação também, deixa eu trazer para vocês. Poxa vida, né? Eu ganho um salário, né? Um salário relativamente bom, eu consigo ganhar um salário relativamente bom, mas mesmo assim eu não estou conseguindo ele não consegue chegar até o final do mês, né? Vou fazer o quê, né? É comum, as coisas já estão caras, a gente começa a inventar outros tipos de justificativas ou desculpas, entendeu? As coisas estão muito caras, né? Tudo está ficando cada vez mais difícil, né? Então é um cenário, não sou só eu, todo mundo está passando por esse mesmo tipo de situação, então isso é comum, né? Mesmo eu ganhando um salário bom, né? Não consigo chegar até o final do mês, mas todo mundo está nessa mesma forma, então isso é comum. Então, logo, a gente entende que isso é normal. Será que de fato isso é o normal da situação? Esse é um ponto que a gente precisa entender, tá, pessoal? Na verdade, nem todas as situações que elas são comuns, elas de fato elas são normais, tá? Esse ponto, efetivamente, vamos lá, duas situações que a gente falou agora. A parte do chefe, o chefe que ele maltrata as pessoas, o chefe que ele, muitas vezes, falta com respeito, né? Ou senão ele faz algum tipo de cobrança extremamente, de forma muito agressiva, isso não pode ser uma situação comum, né? De duas a uma, ou ele tem que mudar, ou mude você. Tá? Ou ele tem que mudar a forma da atitude como ele faz, ou mude você, mude de lugar, não fica nesse tipo de lugar, não fica nesse tipo de ambiente. É uma relação tóxica, tá? Muitas vezes a gente não percebe que isso de fato está acontecendo, mas ele pode sim acontecer. Não se contente com esse tipo de situação, isso não é normal, tá bom? A outra questão, a questão financeira que a gente estava falando agora, é bastante comum, né, a gente vê esse tipo de situação acontecer. As pessoas, elas ganham um salário relativamente bom, mesmo assim não conseguem vencer um mês. O mês parece que ele fica maior, né? Então a pessoa ela não consegue pagar todas as suas contas. Poxa, mas todo mundo está nessa mesma condição. Eu converso com todos os meus colegas, né? Todo mundo está nesse mesmo tipo de situação. Isso daí é comum, né? Então acontecer dessa forma. O que eu posso fazer, né? Ela é comum. Todo mundo está nesse tipo de situação. Não, porém, pode até ser comum para esse ambiente que você está lidando, para esse ambiente, para esse cenário que você está falando, tá certo? Mas isso não é normal. Não é uma situação que ele deve ser normal, ok? O que seria a situação normal? O trabalho ao qual você está dedicado, ele vai te pagar uma determinada remuneração X, que ela seja condizente com o seu padrão de vida, para você poder perdurar o mês inteiro. De duas a uma. Ou você muda de emprego para poder ter um salário que consegue te cobrir todo o valor daquilo que você precisa,
Ou seja, ou uma outra questão que seria talvez o mais sensato, você reorganizar a sua vida com relação aos seus gastos dentro daquele cenário que ele está, aquela sua realidade, daquilo que você está ganhando durante aquele período. E eu falo, a segunda opção ela é a melhor de ser feita, sabe por quê? Porque independente do valor de remuneração que você tira, esse é o tipo de condição que você tem que levar em frente. Tá? Se você ganha bem, você vai conseguir, claro, aumentar, né, o seu padrão de vida, porém você vai ter que adequar essa condição para ela durar um período do mês inteiro, inclusive guardar a sua reserva, é um detalhe que é muito importante. Da mesma forma, se você estiver trabalhando numa empresa que ela não paga uma remuneração tão boa, você também tem que conseguir adequar o seu padrão de vida e mesmo assim guardar uma reserva para você para um momento de emergência. Tá bom? Então entenda, pessoal, nem tudo que é comum, ele é normal. Tá? Então essa é uma premissa que era muito importante de entendimento, alguma coisa que é algo que ela parece muito simples, mas na grande maioria das vezes as pessoas elas acabam se confundindo e de certa forma se acomodando com esse tipo de situação. Tá bom? Então é isso daí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse tema, né? Na verdade é um tipo de colocação um pouquinho diferente, uma forma de percepção, né, de algumas outras situações que acabam acontecendo dentro do nosso dia a dia. Tá bom? É isso daí. Vamos lá, seguindo em frente.